Deus comissionando Moisés. William Marion Branham, sexta-feira, dia 8 de maio de 1953, em Jonesboro, Arkansas, Estados Unidos da América. Obrigado, irmão Reed. Boa noite novamente, amigos. É um grande privilégio estar aqui nesta noite novamente para servir no nome de nosso querido Senhor Jesus Cristo. Suas muitas bênçãos que Ele nos tem concedido. Simplesmente nos perguntamos por que estamos em Jonesboro, mas o Senhor nos enviou para cá. Portanto, estamos felizes por estar aqui. Não quero tomar mais tempo do que podemos. Eu pude ouvir essa linda canção que acabou de ser cantada por nossas irmãs. Ouça a voz. Confio que é o que todos nós faremos nessa noite. Ouvir a voz do Salvador. Agora, em cada noite, eu disse antes de termos uma multidão de pessoas aqui onde não podíamos. Você sabe, às vezes fica meio congestionado e eu tentei me conter no que eu chamaria de, talvez, falar um pouco. Temos tentado exaltar Jesus Cristo para as pessoas. Alguém disse uma vez, irmão Branham, com certeza você se gaba muito dele. Respondi, ele é digno de tudo isso, correto. Eu simplesmente não posso me gabar demais dele. Ele é a vida. Ele é minha única esperança. Ele é tudo o que tenho. Ele é minha alegria, minha paz, minha salvação, meu curador, tudo o que tenho, de modo que não tenho muito mais do que falar. Portanto, só falar sobre ele. Minha garotinha outro dia estava cantando. Disse, papai, eu conheço uma boa canção para o Senhor. Indaguei, qual? Vou cantar para o Senhor. Era uma cançãozinha de escola. Vocês provavelmente cantam aqui em suas escolas bíblicas ou algo assim. Falemos de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Supremo, toda a eternidade, o grande eu sou, o caminho, a verdade, a vida, a alegria. Vocês sabem, ela realmente aprendeu uma canção. Falemos de Jesus mais e mais. Então, a verdade, a vida, a porta. Falemos de Jesus mais e mais. Era assim. Eu disse, bem, isso mesmo, querida. Continue falando dele. Pois bem, eu ia começar essa noite e dedicar a maior parte do meu tempo na oração pelos enfermos. O irmão Reed disse, essas pessoas gostam de ouvir o Senhor falar um pouco, de vez em quando. Então, o administrador geralmente faz a pregação e fala. Então, eu normalmente só oro pelos enfermos. Nunca reivindiquei ser um pregador. Eu estava contando ao irmão Reed aqui, não faz muito tempo, que eu estava pregando em Louisville, na igreja do Dr. Cowley. E ele era o reitor da Asbury, uma das maiores igrejas fundamentais daquela parte do sul. Eu estava pregando ali uma noite, eu acho, o que chamo de ser abençoado. Comecei a me sentir muito bem. E eu não tinha nenhuma experiência teológica, vocês sabem. Então, eu com minhas expressões kentuckianas, o irmão Branham fala de algumas expressões que ele usava como hit, hint, carry, nota do tradutor, e o que funcionava. Então, eu estava fazendo o melhor que podia e comecei a pregar com tanto vigor que depois de um tempo percebi que estava babando. Peguei a manga da camisa e limpei o púlpito assim e minha esposa me pegou por isso. Mas eu disse, vocês todos me desculpem, expliquei. Acabo de voltar de Canaã. Eu comi algumas daquelas uvas ali e isso me fez babar. Então, eu simplesmente o amo.
Em Fort Wayne, Indiana, eu estive no tabernáculo do Evangelho de Rediger e eu estava tendo um culto ali, não muito tempo atrás. Foi lá que o Sr. Lehman foi curado. Ele me chama de seu... Ele era amigo do secretário particular do rei Jorge. Ele foi curado de esclerose múltipla depois de ficar 10 anos acamado. Eu vi em uma visão que ele foi curado. Lembro-me de uma noite em que estava voltando. Eu estava sentado no estúdio de Paul Heider e ouvi aquele hino soar, Somente Crer. E considerei que estava bem naquele mesmo estúdio onde Paul Heider escreveu o hino Somente Crer. Eu chorei como um bebê. E depois do culto naquela noite eu estava falando. Foi onde o povo, escreveu sobre o culto da famosa revista Nós, o Povo, sobre uma garotinha cega que foi curada. Então havia um homem que eu acho sabia tanto quanto o Sr. Webster. Pelo menos ele pensava que sim. Ele disse: Irmão Branham, sua gramática é muito pobre. Respondi: Sim, senhor, eu sei disso. Ele afirmou: são os erros que você cometeu essa noite. Respondi: Sim, senhor, isso é certo. Eu me desculpei. Sinto muito. Esclareci: Fui criado em uma família grande e não recebi formação escolar. E continuei: Meu pai morreu e eu tive que trabalhar. Tive que cuidar de 10 meninos. Eu disse: Não tive oportunidade de obter nenhuma escolaridade. Ele opôs: mas isso não é desculpa agora. Eu afirmei: Bem, é verdade, mas desde que este ministério começou, não posso sequer ter a oportunidade de jantar em casa, quanto mais de estudar gramática. Prossegui: Estou apenas orando pelos enfermos. Ele replicou: mas você poderia fazer um curso por correspondência, poderia fazer alguma coisa. Continuou: Eu notei um erro que você cometeu que certamente deveria corrigir. E eu indaguei: Qual? Você disse: As pessoas que chegam a este púlpito. Ele disse: Sua congregação apreciaria mais se você dissesse púlpito e não púlpito. Ele estava como que me pressionando um pouco mais. Eu disse: Olha, irmão, eu não quero ferir seus sentimentos, mas as pessoas por aí não se importam se eu digo púlpito ou púlpito. A única coisa que eles querem que eu faça é pregar o evangelho bom e de forma clara na linguagem do dia a dia e que viva o que prego. E então, se Deus realiza os sinais e maravilhas e cuida do restante disso, então isso estará bem, não é verdade? Sim, é verdade. Então, o principal é produzir o que você está falando. Correto. Se Deus respaldar sua palavra, se a palavra for púlpito ou púlpito, não vai fazer diferença. Nessa noite, por alguns instantes, se vocês quiserem ganhar tempo, eu gostaria de ler algumas escrituras em 2 lugares na Bíblia e lhes falar por alguns momentos. E então, iremos direto orar pelos enfermos. E eu quero ler em Atos, o capítulo 1 de Atos, o versículo 8. Jesus comissionou seus discípulos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E em Êxodo, capítulo 4, Deus comissionando Moisés. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão?
E ele disse: uma vara. Vamos inclinar as cabeças por um momento. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos nessa noite pela palavra. Jesus, nosso Senhor, disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E te agradecemos por tua palavra escrita. E agora, Pai, rogamos que o grande semeador de todas as eras, o Espírito Santo, semeie a semente nos corações das pessoas e que seja regada e produza uma grande colheita de almas e curas para os viajantes que já estão no caminho. Perdoe-nos por nossos muitos pecados e ofensas. Rogamos que tu nos abençoes agora e abras a palavra, ó Cordeiro de Deus. Nós podemos ler a Bíblia, mas tu és o único que pode abrir o livro ou desatar os selos, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ajude-nos nesta noite e que o Espírito Santo tome a palavra de Deus e a coloque em cada coração, exatamente onde for necessário. Dá-nos grande fé, Senhor. É disso que estamos precisando, de um estímulo de fé, de um impulso. Olhamos para o outro lado e pensamos nas terras hoje à noite. Por muitos países, o cenário das pessoas pobres. Penso na América e em toda a sua grande educação, grandes seminários, grandes igrejas e catedrais. E, no entanto, em tudo isso, ela está perdida. A chuva está caindo e eles constroem suas grandes calhas eclesiásticas de concreto que escoam a chuva das pessoas e dizem: isso é para outro dia. Mas os pagãos nas terras áridas estão levantando as mãos para recebê-la. Deus, envie trabalhadores para o campo de colheita rapidamente. Estamos em necessidade urgente lá. Aqui estamos persistindo nos países de origem antes de cruzar os mares, onde creio que tu salvarás 500.000 de almas. Rogo, Deus, que tu unjas com o teu Espírito nesta noite e nos ajude a todos a ter uma visão da vinda do Senhor, pois cremos que está próxima. Que os joelhos débeis que uma vez foram enfraquecidos, as mãos fracas que abaixaram, os joelhos que se curvaram, que possamos nos levantar nesta noite, no nome do Senhor Jesus, e sermos fortes e sairmos para a batalha, afivelar toda a armadura de Deus e lutar até o fim. Abençoe-nos agora e abra a palavra para nós, e esteja conosco no culto de cura. E te louvaremos, porque pedimos isto no nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém.